Boa noite, amigos. Iniciamos mais um estudo aqui no Grupo Espírita Saber Amar, dando continuidade à nossa leitura comentada do livro Voltei. Estamos aqui, Carlos, Jussara Malabi e Marco Gandra. E é muita alegria nossa estar com vocês. Nós vamos pedir a Jussara que faça a prece de abertura para iniciarmos a nossa reunião. Boa noite, amigos. Convidamos todos nesse momento para elevar os nossos pensamentos em comunhão, solicitando o olhar de Jesus sobre os nossos lares, sobre as nossas intenções, que as lições que o irmão Jacó traz para nós possam ter uma repercussão muito consciente em nossas almas. Abençoa, Senhor, todos os lares ligados aqui conosco, trabalhando cada um em benefício, Senhor, dos nossos próximos, dos nossos familiares. Que a Tua paz, Senhor, cubra os nossos propósitos. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, amigos. Nós, dentro desse novo capítulo que se inicia hoje do livro Voltei, que é o capítulo 17, ele vai traçar comentários sobre uma escola que ele frequentou lá no mundo espiritual. E por isso que ele dá o título ao capítulo de Na Escola da Iluminação. Então, ele vai comentar. Esse capítulo, ele trata os episódios que ocorreram após ele ir ao templo lá da cidade espiritual onde ele estava hospedado, e lá ele receber as orientações de Bittencourt Sampaio, com a presença de outros amigos da época que conviveram com ele, Guilherme Ribeiro, Saião e outros, para qual seria o trabalho dele dali adiante, para a utilização dos seus recursos para aprendizado. Nós vimos também no capítulo passado que a grande preocupação dele é que ele não demonstrava ser possuidor de luz, né? A luz íntima. Ele sentia o seu corpo opaco lá no mundo espiritual, o seu perispírito opaco, e isso trazia grande desconforto para ele, porque ele via outras pessoas com quem conviveu com a iluminação interior. E aí a preocupação dele nesse sentido. Mas o Bittencourt Sampaio foi muito esclarecedor, dando muitas diretivas para ele seguir adiante. E aí, nesse capítulo que nós começamos, ele já está se preparando para as novas atividades. Antes de mais nada, vamos convidar aqui o professor Emmanuel a trazer para a gente alguma lição ligada ao tema de hoje, que está versando mais sobre a necessidade do desapego. Nós vamos ver isso hoje na conversa que ele tem com os mentores e no relato que ele faz da experiência dele nessa escola de iluminação, que vai prosseguir também na semana que vem com a segunda parte desse capítulo. Então, Emmanuel, sobre essa questão do desapego, ele traz uma lição que fica marcada para a gente, né? Que está lá no livro Fonte Viva. A Jussara vai ler aqui para a gente. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas, aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem. Acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Então, está no capítulo que intitula Entre o Berço e o Túmulo. Então, parece que ele dá um roteiro de como a gente deve lidar com as questões da nossa vida do dia a dia, né, para que a gente possa nos tornarmos mais harmônico, mais produtivo, né, e viver num sentido melhor, né?
Por isso que ele coloca para a gente que o dia a dia nosso envolve aprender, lutar, trabalhar, mas sempre com humildade e paciência. Isso. E aí ele começa dizendo uma frase ali enigmática, né? Enigmática, mas que tem muita profundidade, em Jussara, porque ele diz assim: usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. É o que está demonstrando essa lição aqui do Voltaire. Usa aquilo que vê, são os recursos da nossa vida, né? a nossa experiência aqui na Terra, os recursos materiais, todas os nossos contatos, amizades, aquilo que a gente pode trabalhar para melhorar, para entesourar o que ainda não pode ver. O que a gente não pode ver ainda? São a importância dessas questões no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Quer dizer, para entesourar aquilo que é a nossa conquista interior, a nossa luz própria frente às dificuldades que possam surgir em nossa frente. Então, achei muito enigmático, né, essa frase dele, para a gente pensar assim: usa aquilo que vês da nossa dia a dia para entesourar o que ainda não podes ver. E ele ainda complementa, né? Não te agarres à enganosa casca dos seres. Olha, a palavra casca mostra que a casca é só a parte superficial. Quer dizer, não ficarmos presos às questões superficiais da vida. Nós irmos na essência, quer dizer, naquilo que é importante na nossa vida. E isso nós vamos ver na lição que ele mostra hoje, no aprendizado do irmão Jacob. Essa palavra, então, Jussara, eu achei que foi muito significativa. Você não fiquemos agarrados à casca, que a maioria de nós ficamos agarrados à casca das convenções sociais, às vezes das dificuldades ou das posses terrenas. Então, por isso que essas palavras que ele coloca são muito importantes para, como ele diz, acumular as verdadeiras riquezas da alma eterna. Então, a riqueza da alma eterna é o quê? São as construções do nosso ser, da elevação do nosso ser. Então, são essas as riquezas que ele se refere aí. Já entrando no primeiro slide que comenta a questão do livro, né, do capítulo 17, na Escola da Iluminação, ele faz uma reflexão. E ele diz assim: infinita é a bondade do Senhor, que não força a criatura e espera sempre. Se fosse fustigado pelos amigos com palavras rudes, logo após a desencarnação, se me relembrassem descaridosamente os erros, talvez me refugiasse na própria resistência, acentuando as sombras que me dominavam a alma. Provavelmente inventaria recursos contra o serviço da luz. As advertências, todavia, alcançavam-me silenciosas. Então, ele faz uma reflexão de como os amigos ali que o cercavam, a própria filha, o próprio mentor dele, que estava lá, o irmão Andrade, que era o protetor dele aqui na Terra, que estava acompanhando ele, inclusive, lá no mundo espiritual, como que eles tratavam ele com muito carinho, com atenção, não, mesmo com as falhas que notavam, não tinha nenhuma palavra mais rude, nenhuma lembrança descaridosa dos erros que ele fez. Tudo isso ajudou ele a desarmar o espírito. E o que ocorre muito, nós vemos, pelos relatos das obras do Chico e tudo, é que muitos dos espíritos se revoltam ao chegar no mundo espiritual, porque veem lá que toda aquela importância que ele se dava aqui na Terra, chega lá no mundo espiritual, ele não é considerado com toda essa importância. Vão aparecer todas as suas falhas, todas as dificuldades. E, muitas vezes, por companheiros que destacam os erros, né? As falhas, não é isso, sabe o que acontece? Que a gente vê eles comentarem, os espíritos comentarem também, mas isso às vezes revolta
E foi o que ele disse. Se os amigos não tivessem tomado essa medida, possivelmente ele teria tomado uma posição diferente. Mas aquela atitude, carinho que os amigos espirituais tinham para com ele, estavam como que sendo uma advertência silenciosa, como ele diz. Não é? Então, essa reflexão dele ele é muito importante. Não é isso? Lembrando, né, que por que isso acontecia? Que a gente já até referiu semana passada, né, que quando há desencarnação, a gente vai se encontrar com os afins. E os afins, geralmente, eles não apontam a nossa dificuldade, né? Eles só elevam, nos ajudam a recuperar as nossas dificuldades. E me parece que é muito mais a visão dele, né, de como ele precisava de cuidar de si mesmo, das dificuldades dele, do que alguém está apontando o dedo para ele. E lembrando que aqui, quando a gente reencarna, a gente encontra com afetos, mas muito mais desafetos, em todos os sentidos na nossa vida, no âmbito da família, no âmbito do trabalho profissional, no campo social, né? E então por isso que existem os apontamentos das nossas dificuldades, são muito maiores do que aqueles, né, das nossas virtudes, vamos assim dizer. Então, por isso que ele se encontrava confortável, porque ele estava no ambiente afim com ele. Agora, por outro lado, aquelas pessoas que aqui na Terra não se afinizam com a atividade de renovação própria, também lá no mundo espiritual vão encontrar aqueles que vão criticar, que vão colocar para baixo, que vão, né? Quer dizer, todos na mesma faixa vão estar reunidos. Aqueles que gostam de apontar o erro dos outros, de julgar, vão encontrar esse mesmo tipo de gente. De gente que vai, também espíritos, que são nada mais que os homens encarnados sem um envolto de carne, que vão também estar nessas atitudes que cultivaram aqui na Terra. Sim. E isso gera, em muitos casos, revolta contra Deus, revolta contra as circunstâncias que os cercam, mas que são circunstâncias que foram criadas pela própria criatura. Daí a importância de nós, como diz ali o Emmanuel, na primeira frase, né? Não atemos a casca, mas sim a essência, né, do ser, como ele colocou lá. Vamos, então, na continuidade aqui desse tópico. Ninguém me humilhava. Ao invés disso, de todos recebia incentivo à melhoria própria. Salutares modificações me alegravam, penetrando-me o coração sem ruído. Como receber companheiros para o trabalho se me sentia inapto e obscuro? Não deveria precipitar-me? Convinha meditar em oração, suplicando ao Senhor acréscimo de visibilidade espiritual? Era inadiável o meu reajustamento antes de entregar-me às novas empresas. Então, a gente vê aí no primeiro estrofe, né? Primeira estrofe, do que a gente estava falando, né? Eu fico imaginando ele ser recebido no ambiente espiritual tão propício à própria renovação íntima dele. Eu fico pensando, se a gente fizesse assim com as nossas crianças, né, o quão propício a gente daria para aquelas crianças dar o melhor delas mesmas, né? Então, se a gente, cada um, cuidasse no seu lar, né, visse o renascimento de um ser, né, e incentivá-lo da melhor maneira possível, o que de bom aquele espírito está trazendo, o quanto que a evangelização na face da Terra não estaria num grau de mais harmonia, de mais integração, né? Pelo exemplo, até. Pelo exemplo, né? Incentivando a melhoria, ao invés de estarmos apontando as dificuldades, como diz hoje em dia, né? Fazendo bullying, né? Então, eu imaginei isso, né? E aí, nos outros dois estrofes, a gente pode entender, né? Ele
apesar de todo amparo e incentivo, ele ainda não se achava pronto para o serviço, né? Mas é o que a gente tem sempre em mente, né? A gente só aprende a fazer fazendo, a gente só aprende a cozinhar cozinhando. Então, mesmo que a gente não se sinta capaz de trabalhar ou de atender alguém, tudo, a gente aprende fazendo as coisas. Por isso que ele, e além disso, ele disse que tinha que se preparar, né, para a missão que Bittencourt Sampaio tinha passado a ele. Quer dizer, é necessário o meu reajustamento. Quer dizer, como que eu vou falar para os outros se eu mesmo não estou praticando? Então, se eu mesmo não tenho isso dentro de mim? É isso que ele mostrou, que ele não devia se precipitar. Mas como que eu vou ajudar os outros se eu mesmo estou com dificuldade? Eu preciso resolver essa dificuldade, preciso entender, preciso compreender o que eu devo fazer, né? Por isso que ele fala que era inadiável o meu reajustamento antes de entregar-me a novas empresas. Daí que Guilhom vai convidá-lo a ir a essa escola. Ele sentiu essa necessidade. E aí, nesse estado de alma, como ele diz, recebi a visita intencional de Guilhom, que me asseverou não ignorar quanto me ocorria. Atribuiu-me as dificuldades à transitória inadaptação à vida espiritual e aconselhou-me um curso rápido numa das escolas de iluminação existentes ali. Olha que beleza, né? O amigo, o Guilhom Ribeiro, que nós conhecemos, tradutor das obras básicas da doutrina espírita, né? E ele já percebeu essa necessidade dele. Ele não precisou comentar, ele percebeu ali pelo convívio dele essa necessidade, né? E ele mesmo se propôs, deu a solução. Porque muitas vezes a pessoa percebe e não dá solução nenhuma, né? Ele percebeu e já deu a solução, que é a que ele deveria passar por um curso rápido, né? O Emmanuel, inclusive, fala disso, de cursos rápidos no mundo espiritual para a adaptação à pessoa à nova situação e às tarefas que tem que desenvolver. Alguns, nós vamos ver, passam rapidamente por esses cursos, outros não são tão rápidos assim. Depende da condição de cada um. Para reencarnar é aquele livro, Pensamento e Vida, Pensamento e Vida, que as pessoas que são candidatas à reencarnação passam por esse estudo, né? Isso, né? Então, Guilhom recomendou a ele passar por essa escola. Como nós também recomendamos para aqueles que estão iniciando uma nova profissão, uma nova área de serviço, passarem pela educação básica daquilo. Mas nós vamos ver aqui, daqui para frente, umas coisas interessantes, que na questão espiritual, o preparo é em outro sentido. Né? Vamos ver aqui, como ele comenta. Nesse serviço novo, Jacó procura ser menino outra vez. Não guarde ideias preconcebidas. Esqueça o homem de negócios que foi. Ouvide a sua posição de comandante com subordinados e pessoas agradecidas à sua disposição. Chega sempre o momento em que nos cabe devolver ao Senhor as dádivas que nos empresta, a título precário. De mente lavada e fresca, você aprenderá melhor o sentido da vida real. Saber recomeçar aqui é uma ciência agradável e, ao mesmo tempo, complexa. Então, a gente vê aí o conselho dele, né, que é o título da lição, né, que você colocou, né? Uhum. Ou seja, desapega da bagagem que você está trazendo da sua vida, última reencarnação, e comece com um pensamento livre, né? É muito interessante isso, que a gente aprende muito, né, na psicologia, que a gente deve voltar a ser criança. Por isso que Jesus falava, deixa vir a mim as crianças, não a infantilidade, né? A infantilidade é do espírito ainda, só é a ignorância nossa ainda. Mas ser criança, novamente, que Jesus até nos propôs, é isso aí, é ter o espírito liberto de preconceitos, né?
é estar apto à criatividade, é estar aberto por novos conceitos, novas ideias, e estar à disposição daquilo tudo de novo, né? Porque a criança é curiosa, olha o olhar do menino, né? É criativo, é curioso. Então, ele chama ao irmão Jacó para essa nova postura, né, de vida. É muito interessante isso aí. E ali ficou claro também que a posição dele lá no mundo espiritual é diferente da posição aqui na Terra. Porque na Terra, nós já contamos aqui no começo dessa série do Estudo Voltei, ele mesmo descreve que o irmão Jacob foi o personagem aqui na Terra, Frederico Figner, que era um grande empresário na época, inclusive lançador de fonógrafo, trabalhou na questão de som, de gravação, nos princípios disso aqui no Brasil, e tinha uma grande empresa, subordinados, ele mesmo que relata, estava acostumado a mandar e ser obedecido, né? E lá no mundo espiritual as coisas são diferentes. Ele não teria mais essa posição de comandante que ele tinha aqui na Terra, imposto pela situação econômica que ele tinha, mas sim pela questão moral. Lá no André Luiz descreve no livro Nosso Lar que a autoridade lá no mundo espiritual vem do mérito, vem da evolução do espírito e não da indicação ou dos recursos materiais que tem. Os recursos lá que são valorizados são os recursos da alma, são os recursos da luz da criatura. Por isso que ali ele precisava dar uma mudança, né? Uma mudança de rumos. Isso que o Guilherme falou com ele, olha, torne-se uma criança. Por quê? Você não é mais aquele chefe que tinha os subordinados. Você agora é um colaborador como outros e tem que aprender a trabalhar com os outros nessa mesma tônica. Né? Esse é o que o Guilherme fala. E, aliás, uma coisa que nós temos que prestar atenção, né? E agradecer, como ele coloca lá, a Deus, a essas dádivas que presta para a gente. Né? Nós temos o nosso trabalho, a profissão, o nosso lar, tudo são dádivas que Deus coloca em nossas mãos, que nós temos que saber aproveitar e agradecer. Mas o que chama mais atenção ali, né, é esse finalzinho que ele fala, que saber recomeçar não é tão difícil como aqui tem na Terra. Né? Às vezes aqui na Terra é tão difícil, às vezes, começar tudo de novo, fazer novos ciclos de amizades. Isso quem percebe muito, quem muda de cidade, muda e tem que construir uma vida nova. Então, lá no mundo espiritual, diz que esse recomeçar é agradável, uma ciência agradável, porque ela é complexa, mas ela toca a renovação do ser. Então, essa observação que ele fez chama a atenção da gente. E aí ele vai passar algumas informações úteis. Aí ele começa a perceber, a ter mais conteúdo sobre esse aprendizado lá no mundo espiritual. E ele vai começar a passar para a gente esse conteúdo. Por isso que é preciso ter muita atenção aqui no que ele comenta. Nós, é claro, tiramos aqui um extrato, um pedaço da lição, não conseguimos colocar o livro, todas as frases do livro, nós só tiramos um extrato e convidamos aos amigos que, se puderem, irem até o livro, virem profundamente as lições. Mas ele diz assim: você apreciará ensinamentos e valer-se-á das possibilidades da escola, com a eficiência precisa, em meio de espíritos que lhe são desconhecidos até agora. Em matéria de aprendizado iluminativo, as afeições terrestres nem sempre ajudam. Comumente perturbam, aliás. Então, vamos continuar, depois a gente volta aqui, porque separamos esse trecho, ele é um raciocínio contínuo aqui que ele faz. A conquista de luz interior demanda certa violência aos interesses do eu e dos parentes ou afins, por vezes tocados de afeição exclusivista, de amor próprio ferido,
Isso, na maior parte das ocorrências, envolve a alma numa redoma de perigosa ilusão, tal como se o material isolante nos afastasse do clima real da vida. Cada qual se nos é um problema em particular na criação divina. Enfrentemos corajosamente os nossos enigmas. Gente, como que é profundo isso, né, Jussara? E esse texto, como que ele traz tantas reflexões para a gente nesses dois pedaços que a gente separou em 2 slides aqui, né? Então, ele diz que aquela escola onde ele ia se matricular, onde ele estava ali começando as lições novas, ela era muito eficiente, né? E precisa, e que era importante que ele se situasse entre espíritos desconhecidos, aqueles que não eram do círculo imediato dele aqui na encarnação na Terra, embora pudessem ser, é claro, já conhecidos de outras vidas, e ali estávamos reunidos de uma maneira que a gente não sabe explicar. Mas ele colocou ali, ele no meio de pessoas que não eram familiares, né, pessoas que precisavam estar aprendendo como ele mesmo na matéria iluminativa. E ele diz que, às vezes, muitas vezes, ele coloca aqui, que o contato com pessoas já conhecidas nem sempre ajuda a gente. E, aliás, como ele diz, perturba. Por que isso? Porque, muitas vezes, as pessoas conhecidas, elas podem nos destacar determinadas questões negativas ou positivas, ou então nos isolar dos demais nas conversas, mantendo um clima que seja só ligado àquela experiência que nós tivemos no passado, no dia a dia. Então, ele precisava de experiências novas, de ser considerado uma pessoa comum, igual a todo mundo, e não com as diferenciações que as pessoas que ele conhecia podiam fazer. Não é isso? E aí ele comenta aqui, mais à frente, a conquista de luz inferior demanda certa violência dos interesses do eu. Quer dizer, do egoísmo, né? A gente venceu o egoísmo. Por isso que esta etapa que ele coloca, que o Guilhom coloca para ele, era importante para ele sair daquela redoma que ele estava ali com o irmão Andrade, com a filha, com aqueles que conheciam, e ter um contato com outros que poderiam despertar aprendizados novos dele. Não é isso, sabe, que acontece? Quando a gente entra numa escola é muito comum isso, a gente não tem muita gente que seja amigos nossos ou conhecidos quando a gente inicia, né? Abranger, né, a novas relações. Porque uma relação, quando a gente tem uma relação familiar, uma relação profissional, isso agrega valores para a gente. Né? E quando você vai... É como se fosse um degrau na nossa escada. Quando você vai subir para outro tipo de grupos, você leva aquilo que você aprendeu daqui de baixo. Então, é uma ampliação que você tem nos relacionamentos da vida, né? E muitas das vezes, aqueles que a gente deixou para trás criam hábitos no relacionamento. Às vezes de agressividade, às vezes de cobrança, principalmente quando se reúne em família, né? De parentes, né? A reencarnação reúne pessoas que precisam se reajustar. Então, a gente cria hábitos, né? Às vezes muito negativos, e que a gente se relacionando em outros ambientes, com outras pessoas, a gente quebra esses hábitos negativos, né? Então, é uma oportunidade divina e mostra para a gente o quão grande é esse mundo de Deus, né? Por isso que ele fala para a gente, ali, a gente tem que ser corajoso para enfrentar os nossos enigmas, né? Quer dizer, as nossas dificuldades, aquelas coisas que estão escondidas, muitas das vezes, né? E que aí começam a aparecer, porque saímos dessa redoma de proteção que a gente cria, né? Que entre nós, até pelos conhecidos, né? Nossos. E ele continua a explicação. No regime de aclaramento espiritual,
É prudente agir contra qualquer situação exclusivista. Sair à conveniência da congregação de elementos neutros em si, porque a amizade que aí se estabelece não tem os requisitos à paixão terrena, que mesmo em seu aspecto formoso e nobre, dentro do qual é aproveitada na elevação de nível cultural e sentimental no mundo, funciona contra a harmonia da mente, sem a qual é impossível acender a própria luz. Então, a gente nota aí, ele reafirmando mais ainda, né, a necessidade do ampliamento que a gente precisa, da convivência de outras pessoas, para que a gente mesmo até estabeleça novos padrões de cultura, de vibração, né? Então, a gente tem que tirar essa, como ele falou no início, né? Essa casca que a gente cria, né? A gente vai, em novas situações, nós vamos nos remexendo, né? Botando o nosso em si para fora, né? Então, é muito interessante esse aspecto que ele coloca. Pois é, ele cita aí as paixões terrenas, né? Que você vai aí deixando de lado esses resquícios da paixão terrena, que são umas travas para a nossa evolução, né? Como se fosse um apego a isso, nos trava realmente quando ficamos lembrando das questões aqui da Terra, das responsabilidades que tínhamos, dos recursos que tínhamos, e ali ele, por isso que é muito proveitosa essa posição dele, que ele pede para que ele fique entre elementos neutros, que possam ali ajudar a ele a acender a própria luz. Nós vemos isso também em outros relatos da obra de Chico Xavier. O próprio André Luiz, né? André Luiz, em várias situações, né? Sempre nós vemos as obras de André Luiz com Chico, né? Sempre com mentores diferentes. Cada uma das obras ele vai com mentores diferentes e também acompanhantes diferentes. Né? É interessante nas obras que Chico Xavier de André Luiz, onde nós vemos que vai André Luiz, o mentor, e sempre com ele vai mais uma pessoa. E todos os livros, ele relata isso, são experiências que ele tem dessa forma, que de maneira que essas pessoas que vão com ele não são, o André Luiz foi aqui na Terra, na última reencarnação, um médico, né? Nós conhecemos e foi revelado que ele foi Carlos Chagas, o médico Carlos Chagas. Ele queria trabalhar como médico, mas no nosso lado falou assim, não, primeiro você tem que se habilitar. A ciência aqui no mundo espiritual é diferente do que a ciência da Terra. Não é somente o corpo físico, tem que olhar a questão espiritual. Mas aí os mentores espirituais foram colocando ele em cada experiência com um toque diferente. À medida que ele também vai evoluindo, vai começando a entender melhor a realidade espiritual, ele também vai passar por experiências mais profundas. As obras vão mostrando isso, né? E vão mostrando essa necessidade dele de se ajustar. E isso aparece claramente nas lições de André Luiz. E aqui também nós vemos que vai aparecer para irmão Jacob, e nas lições finais do livro nós vamos ver isso ele em tarefa, onde ele também é convidado, e aqui o Guilhom explica, a estar com elementos diferentes para aprender. Isso também nós podemos ver na casa espírita. Às vezes nós chegamos na casa espírita, são pessoas desconhecidas. E se nós chegamos lá, eu sou espírita, já estudei o espiritismo, não. Qual que é a atitude que nós podemos ter na casa espírita? Irmão, o que precisa aí para eu fazer? O que eu posso ajudar? Em que departamento eu posso ajudar? Qual que é a atitude que vai dar mais frutos aqui para a casa, para os necessitados da casa? Então, esse a mesma coisa que ele é convidado, o mesmo tipo de ação que ele é convidado a seguir lá no mundo espiritual, nessa escola. E o Guilhom vai explicar para ele. Nós vimos isso também lá em nosso lar,
com a dona Laura. Quando o André Luiz vai se habilitar para serviço, né, a dona Laura chama ele no canto e fala assim, olha, André, é o seguinte, não fica escolhendo muito trabalho, não. O primeiro trabalho que a gente der, você pega. Né? Então, ele foi fazer uma entrevista lá no Ministério da Regeneração e a dona Laura, antes de ir, falou assim, olha, não fica escolhendo muita posição, não. O primeiro trabalho que te der lá, você pega. E foi dito e feito, né? Lá ele pegou essa atividade com o Tobias, né? E foi trabalhar nas câmaras de retificação, mas foi o primeiro trabalho que foi oferecido para ele. Então, seguindo, meus amigos, nós chegamos aqui ao nosso momento de oração. Né? Vamos pedir a todos nesses instantes que façam a reflexão, tenham junto de si um copo de água e possam, então, acompanhar-nos numa prece, pedindo a higienização de nossos lares, pedindo o amparo aos nossos queridos amigos. Senhor, nesses instantes que levamos o nosso pensamento a Ti, lembrando da nossa pequenez, lembrando das nossas dificuldades, pedimos, Senhor, o amparo dos nossos anjos de guarda, dos nossos protetores, para o nosso lar. Que as águas do ambiente possam ser fluidificadas e que, através delas, cheguem os tônicos revitalizantes de nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. É assim, Senhor, que agradecemos a todas as bênçãos recebidas e te pedimos que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.